Meu muito bom dia para todos aqui no Restaurante do Bem, aqui na Avenida Araguaia, Goiânia. A oportunidade nesta hora para vos apresentar, falar das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, o Mashiach e Yehoshua de Israel disse, porém minhas palavras não passarão. Matitial, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. E como é apropriado essas palavras do Salvador de Israel, você chama Jesus, porém o nome dele é Yehoshua em hebraico. Mas ele não é somente o Salvador de Israel, é também o Salvador do mundo inteiro. E embora o seu Evangelho, a sua palavra, tenha mais ou menos 2000 anos, mas a palavra de Deus é atual. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é hoje, no século 21, hoje, acho que hoje é dia 15, 16 de maio de 2025, século 21. E como nós estamos próximos do fim do mundo, há 70 anos atrás, na América do Norte, Deus tinha levantado um profeta chamado William Branham, e no dia 19 de dezembro de 1954, ele profetizou lá nos Estados Unidos que um Papa americano dos Estados Unidos seria levantado na América do Norte, e depois que um Papa dos Estados Unidos chegasse, então era a hora da imagem da besta ser formada, toda a humanidade entrar na imagem da besta, na marca da besta. O que é essa imagem da besta? William Branham já dizia em 1954 que a imagem da besta era a confederação de união de igrejas. Mas hoje podemos adicionar que a imagem da besta não vai ficar somente na união das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, deuteropentecostais e neopentecostais. Você sabia que no Brasil tem 50 mil igrejas só neopentecostais? Universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos. Eu não daria conta de citar os 50 nomes de 50 mil igrejas só no Brasil, sem falar a quantidade de dezenas de milhares de igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, CCB, Quadrangular. Essas são igrejas de 1910, e tem as igrejas deuteropentecostal de 1950, Deus de Amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção. Mas só neopentecostal, desde 1970, 80 para cá, com a Igreja Universal, Mundial, são mais de 50 mil igrejas. O que é isso? Uma torre de Babel. Uma verdadeira de uma confusão. Salomão disse, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final dele é a morte, é a segunda morte, é o lago de fogo. Portanto, não há salvação em nenhuma igreja, em nenhuma religião. Ela já está unida. Quantas vezes nós vemos alguém famoso morrer, como Ayrton Senna e outros, e eles fazem funeral ecumênico? Quantas vezes você vê culto ecumênico aqui em Goiânia, católicos, protestantes, presbiteriano, luterano, pentecostais da Assembleia de Deus? Aí é o ecumenismo. O ecumenismo já chegou à união, confederação de igreja. Mas acontece que a Bíblia diz que a besta, você fala anticristo, porém é um anti-Mashiach. A Bíblia diz que isso vem do Oriente Médio. Vem da Ásia, do Oriente Médio.
É por isso que os acordos de Abraão, a aliança de Abraão, está ali em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ideia do Jared Kushner, genro do Donald Trump. A maior coisa que o presidente americano Donald Trump quer fazer para a humanidade é os acordos de Abraão. O que é os acordos de Abraão? É reunir todos aqueles que pertencem ao judaísmo, sinagoga, rabinos, que seguem a Torá, a lei de Moshe, do profeta Moisés. É reunir todos os cristãos de igrejas católicas. A igreja católica é a mãe das igrejas cristãs, é a mãe dos cristãos, é a madre, é a igreja mãe, juntamente com suas filhas pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, juntamente com as protestantes. Mas também na aliança, nos acordos de Abraão, lá em Dubai, no Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos, também está lá o Islã, os muçulmanos. Você sabia que tem uma sinagoga enorme em Dubai? Do lado da sinagoga tem uma igreja, e do lado da igreja da sinagoga tem uma mesquita muçulmana. O que é isso? Os acordos de Abraão. Não se engane. Não se engane com o presidente americano, que no seu primeiro mandato, em 2016, começou os acordos de Abraão. Por enquanto, só tem 4 países no acordo de Abraão: o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes. Porém, Donald Trump, com seu genro estrategista, Jared Kushner, ele quer trazer todo mundo árabe para os acordos de Abraão. Você acha que a Arábia Saudita, do MBS, Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, não vai entrar? Você acha que a Síria, do Ahmed al-Shara, esse presidente era terrorista, até dezembro ele usava um turbante da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. No entanto, agora virou o presidente interino da Síria, estava lá em Riad, na Arábia Saudita, e Trump suspendeu as sanções, vai ajudar a Síria, mas disse: você vai ter que entrar nos acordos de Abraão, na aliança de Abraão. É por isso que eu estou a pregar aqui nesta ecumenismo da união de igrejas, haverá os acordos de Abraão. Já há uma sinagoga nos Emirados Árabes, seguindo a Torá, junto com a igreja, seguindo a Bíblia, junto com a mesquita, seguindo o Alcorão. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 11, Naum, capítulo 3, versículo 19, Miqueias, capítulo 2, versículo 5, Miqueias, capítulo 2, versículo 15, Miqueias, capítulo 5, versículo 5, que essa besta que você chama de anticristo é um assírio, vem da Assíria. Naum disse, o profeta Naum, no capítulo 1, ele é o iníquo, o Belial, o filho de Belial, o filho da perdição, saiu de Ninive. Ora, o que é Ninive? Ninive é no Iraque, atual Mossul. Quem fundou Ninive? Nimrod. Quem era Nimrod? O que fundou a Torre de Babel? Quem era o pai de Nimrod? Cush. Quem era o pai de Cush? Cã, na arca de Noé. Cã, filho de Noé com a maldição. Então a Bíblia diz que isso vem do Oriente Médio, dos reis do petróleo. Todo mundo estava pensando que viria uma nova energia para o mundo, uma energia verde ou eólica, essa que vem através do vento, mas por enquanto o mundo ainda será dirigido pela energia fóssil, pelo petróleo. E você viu Donald Trump investindo centenas de bilhões de dólares na Arábia Saudita em armamento nuclear? Esse mesmo Estados Unidos da América do Norte continua espalhando bombas. Olha a hipocrisia do presidente americano Donald Trump. Ele quer tomar Gaza, onde há 2 milhões de palestinos, e fazer um resort, uma riviera, com cassinos, praia, mulher pelada, uísque. Mas se você não sabe, quando Israel detona Gaza, explode criança, explode velhos. Israel faz isso com as bombas
de Donald Trump dos Estados Unidos, o mesmo Estados Unidos que massacra, explode Gaza, os palestinos, os árabes, é o mesmo Estados Unidos que quer tomar Gaza e fazer de Gaza uma riviera, um resort. Estamos no final dos tempos, é o fim dos tempos. A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz em Daniel capítulo 9, versículo 27, que um príncipe vai se levantar no Oriente Médio, vai fazer um acordo, uma aliança de 7 anos com muitos. Um príncipe se levantará no Oriente Médio e fará um acordo com muitos. Com certeza é um acordo para trazer a paz. Vimos outro dia, quase uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão e Índia. Vemos na Ucrânia uma guerra desde fevereiro de 2022, já há 3 anos. Milhões de soldados, juntamente com crianças e velhos, já morreram na Ucrânia. Vemos Israel numa guerra em Gaza. Israel que sempre ganhou uma batalha com 30 dias, com 6 meses. Quem é que não se lembra da guerra dos 6 dias, quando Israel enfrentou 11 nações árabes, Israel tendo 45 mil soldados, enfrentou quase meio milhão de soldados árabes na guerra dos 6 dias e venceu em 6 dias. Ou a guerra dos 30 dias da independência de Israel. Mas o que está acontecendo com Israel? Uma guerra de mais de 1 ano e meio, desde 7 de outubro de 2023, Israel está em guerra. Por que Israel não ganha mais a guerra com 6 dias ou com 30 dias? Por que essa guerra está se estendendo no Oriente Médio, lá em Israel? Por que a guerra não acaba? Sabe por quê? É porque vai surgir, você fala anticristo, a Bíblia fala antimachia, a besta, e vai fazer um acordo com muito, vai precisar de um homem, um príncipe. A Bíblia diz que é um príncipe, Daniel 9, 27. Ele vai se levantar e vai fazer um acordo com muitos. Não fala que vai fazer um acordo somente com Israel, mas com muitos, porque a guerra na Índia com o Paquistão, a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, a guerra no Sudão. Outro dia havia guerra em Ruanda contra o Congo, a República Democrática do Congo. Veja, o mundo está em guerra. É necessário que se levante um líder mundial, a Bíblia chama de príncipe. Em Daniel 9, 27, faça um acordo com muito e faça cessar a guerra. Só assim a humanidade terá paz. Mas será que é a verdadeira paz que virá? Não fala de uma falsa paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo disse: e quando ouvires dizer que há paz e segurança na terra, então sobrevirá repetida destruição. Primeiro vai haver uma falsa paz, uma falsa segurança. Isso vai vir do Oriente Médio, onde a coisa está pipocando ali, entre Israel e o Líbano, Israel e a Síria, Israel e o Irã, Israel e o Iraque, Israel e o Líbano, onde tem mais foco de guerra na terra. Um príncipe vai se levantar ali. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, fala que ele é o 4º cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse. E diz a Bíblia que esse cavaleiro se chama Morte. Se chamará Morte, e o Sheol, o Hades, o inferno, o acompanhará. E a Bíblia diz que ele vai matar 1/4 da humanidade com espada, com pestes, epidemias, pandemias e com as feras da terra. Ora, mas esse príncipe não vai trazer paz? A Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de 7 anos com muitos. Porém, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele quebrará o pacto. A Escritura diz em Daniel 9, 27 que ele vai colocar o terror, a abominação desoladora em cima da nave do templo, lá em Jerusalém. Por enquanto, lá em Jerusalém ainda não tem templo hoje, o 3º templo. Tem as mesquitas muçulmanas, mas brevemente vai se erguer o 3º templo lá em Israel. É profético. Nenhuma profecia da Bíblia vai falhar. E então, quando erguer o 3º templo, Israel diz que vai chamar esse 3º templo de Casa das Nações, de orações das nações, a casa de oração das nações.
E lá eles vão ter um sumo sacerdote, um Cohen. Lá eles vão matar a vaca vermelha. E a Bíblia também diz que nesse templo, a besta, o antimachia, que você chama de anticristo, esse templo, e vai exigir adoração de joelhos. O mundo terá que se ajoelhar perante o líder mundial que está chegando. E ele vem do Islã. Vem num cavalo esverdeado. Não é amarelo, é um cavalo esverdeado. A cor verde lembra a cor das bandeiras da Arábia Saudita, da Palestina, dos países árabes. Vem do Islã. Porque a Bíblia diz que quem não aceitar a marca da besta morrerá decapitado. Qual é a religião que mata cortando o pescoço hoje na terra? É a Igreja Católica? Ou é o islamismo? As mesquitas? Ou é o Alcorão de Mohammed que manda matar cortando o pescoço? Vem do Oriente Médio, não se engane. Não se engane. William Branham disse em 1954, há 70 anos atrás, quando um Papa dos Estados Unidos fosse levantado na América do Norte, então viria a marca da besta. É o que está vindo. E vai enganar o mundo todo. Você não viu nas redes sociais, ultimamente aparecendo falsos profetas, não só para as igrejas, mas também para o Islã. Outro dia apareceu um homem dizendo que é um profeta para o Islã, e veja que ele vem pregando Jesus Christ, Jesus Cristo. Mas você sabia que o nome do Filho do Criador, Yehová, não é Jesus? Não é Jesus? Os gregos transliteraram o nome de Yehoshua em hebraico para Jesus. No ano 382, o Papa Damaso da Igreja Católica Romana deu ordem para Jerônimo produzir a Bíblia Vulgata no latim. E o que Jerônimo fez? Traduziu do grego para o latim. E o que ele fez? Ele só tirou a letra O do nome Jesus, e ficou Jesus. Ele só arrancou a letra O do grego. E em 1524 o Papa Leão X, nós não, o mundo tem um Papa agora chamado Leão XIV. Mas você sabia que no ano 15 o Papa Leão X enviou para a Alemanha um gramático linguístico chamado Jean-Georges Tricino, o qual é o pai da letra J. E a letra J não aparece no alfabeto dos judeus, Iudim, dos hebreus, de Israel, dos israelitas. Não tem a letra J. Se você for em Israel hoje e falar Jerusalém, os judeus vão te corrigir, os Iudim. Vai dizer, é Jerusalém. Nós não temos a letra J. E de onde que o nome do Filho do Criador, Yehová, que se chama Yehoshua, vai virar Jesus? Jesus Cristo foi através do Papa Leão X, foi através de Jean-Georges Tricino, embaixador da Igreja Católica, que no ano 1524, ele estava na Alemanha desde o ano 1515, ele viu Martim Lutero com as suas 95 teses, e no ano 1524 ele mudou a fonética da letra I para o J. Quem é o pai da letra J? É o embaixador do Vaticano da Igreja Católica, Jean-Georges Tricino. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer com isso que aqui está a marca da besta hoje. É o nome de Jesus. Ô pregador, se a marca da besta é o nome de Jesus, qual a marca de Deus? Yehoshua. Por que, pregador, que o nome Yehoshua é a marca de Deus? Porque Deus, o Pai, o Criador, Yehová, ele tem um tetragrama com 4 letras, Yod, He, Vav, He. Eu não sei se você sabe, mas o nome Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama. Jesus, J-U-S, J-E-S-U-S, não tem nenhuma letra do tetragrama que contém o nome do Criador. O nome Jesus. Agora o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama, Yod, He, Vav. Considerando que o tetragrama é 4 letras, o Re se repete, aparece 2 vezes no tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, que seria YH, WH, o W aparece 2 vezes.
Aliás, o H aparece duas vezes. O nome Yehoshua que tem Yod He Vav YH W, esse é o nome de Deus, essa é a marca do Criador. O nome de Deus está na terra. É Yehoshua. O nome de Jesus é a marca da bênção. Jesus é um nome latim. Latim é uma língua morta da Igreja Católica Romana. É uma língua do catolicismo. Oh, pregador, e Cristo? Cristo é grego. É da Grécia, é grego. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o Salvador vem da Grécia. A Bíblia diz em Yehoanã, que você chama de João, capítulo 17, que os gregos vieram ver o Mashiach Yehoshua. Porém, a Bíblia diz que o Mashiach Yehoshua não deu entrevista para os gregos. De Alexandre o Grande. E de onde é que o nome do Salvador vai chamar Cristo? Da Grécia, entre os gregos. E de onde é que o nome que salva vai chamar Jesus? Um nome romano, latim? Não senhor e não senhora. O nome que salva é Yehoshua Mashiach. E por que tem que ser Yehoshua Mashiach? Porque tem o Yod He Vav, o trigrama do tetagrama, que é Yod He Vav He YH WH. O H aparece duas vezes. Repete duas vezes no tetagrama. Considerando que o nome Yehoshua tem YH WH, Yod He Vav, esse é o nome que salva. É por isso que o Yehoshua Mashiach disse no capítulo 17, você fala João, mas é Yehoanã o nome original do Evangelho de Yehoanã. O Mashiach disse, Yehoshua disse, eu fiz conhecido o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me desse. Eu manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens. Qual nome era? Yehoshua. Porque o nome Jesus só vem em 1524, lá no tempo de Martim Lutero, no tempo do Papa Leão. Nunca saiu da boca do anjo Gabriel para a Virgem Miriam o nome Jesus, até porque os hebreus não têm a letra J. Contudo, eu estou aqui pregando nesta hora. Eu não quero obrigar ninguém a crer no que eu estou a pregar, mas eu estou a pregar a verdade nesta hora. Hoje não adianta crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje não adianta confessar e aceitar Jesus como seu Salvador. Esse nome é latim, é romano, não salva. Para você ir para o céu hoje, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a saber, o nome de Yehoshua Mashiach. Quem disse isso? Kefa. A Igreja Católica disse que é Pedro, Simão Pedro. Eu discordo, o nome é Shimon Kefa. Foi Kefa que você chama de Pedro, que disse em Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom de Roach HaKodesh, do Espírito Santo. A salvação voltou a estar na terra de novo, no século 21, perto do fim do mundo, perto da volta de Yehoshua Mashiach, perto do arrebatamento, o nome está sendo pregado novamente. Não adianta dizer que Deus é uma trindade. A Bíblia nunca diz que Deus é três. Deus é um só. Quem é Deus? É o Criador. Yehová. Ele é o único Deus e Pai, disse o apóstolo Paulo. Mas quem é o Salvador da humanidade? É Yehoshua Mashiach. Eu vos convido nessa hora a ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um folheto aqui, literatura, explicando isso que eu estou a pregar nessa hora. O pregador, isso é novo, isso é uma novidade. É verdade, mas é a verdade mais antiga que já houve na terra. Kefa, que você chama de Pedro, pregava Yehoshua, o nome Yehoshua. Yehoanã, que você chama de João, pregava o nome Yehoshua. Jacob, que você chama de Tiago, pregava Yehoshua. Os 12 apóstolos pregavam Yehoshua. Eles não podiam pregar Jesus, porque o nome Jesus vai ser criado pelo catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, no ano 1524. Então eles pregavam Yehoshua Mashiach, que tem Yod He Vav, o trigrama do tetagrama.
O pai é maior do que o filho. Mashiach, Oxu, o filho disse, e o pai é maior do que eu. Mas é claro, o pai tem 4 letras, Yod, He, Vav. 4 letras do tetragrama, o filho é menor. Mas o filho tem um trigrama, Yod, He, Vav. YHW. Isso está sendo pregado novamente ao pregador. Ô pregador, eu não estou entendendo nada. Parece uma língua estranha. Parece uma língua estranha. Não dá para entender nada, pregador. Eu não posso fazer nada por ninguém. Eu estou tentando explicar da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Estou tentando explicar para você o nome de Deus, o nome do Filho do Criador Jeová volta antes do fim do mundo. Seu nome é Yehoshua Mashiach. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Naum, como eu disse, capítulo 1, versículo 11, diz que o anti-Mashiach, a besta, vai ser um assírio. Vai se levantar do Oriente Médio. Daniel, capítulo 7, fala que vai ser um pequeno chifre. Vem do Oriente Médio. Um pequeno chifre. Daniel, capítulo 8, versículo 9, diz que esse pequeno chifre vai crescer muito para o Oriente. Vai crescer muito para o sul de Israel. Quem está no sul de Israel? O Egito. E a Bíblia diz que ele vai tomar o Egito. Tem muita gente dizendo que o Papa Leão XIV é a besta. Ora, se ele for a besta, ele vai ter que fazer fogo descer do céu. Ora, se ele for a besta, ele vai ter que tomar o Egito para ele. O Egito tem 112 milhões de pessoas. Leia Daniel capítulo 11, versículo 40, 41 ao 45. A Bíblia diz que vai se levantar uma criatura, um ser, um personagem no Oriente Médio. Ele vai fazer guerra no Oriente Médio. O rei do sul vai lutar contra ele. Ele vai vencer o rei do sul. Eu não sei quem é o rei do sul. Tem gente que diz que é os Estados Unidos da América. A Bíblia diz que o rei do norte vai vir contra ele, esse personagem, com navios, numerosos navios, cavaleiros, soldados. O rei do norte eu sei quem é a Rússia. É o Gog, é a Rússia. E a Bíblia diz que esse personagem, essa criatura vai vencer a Rússia. Vai vencer o rei do norte. Donald Trump tem medo da Rússia. Ele falou para o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, você não tem juízo não, Zelensky? Você quer enfrentar a Rússia, que derrotou Adolf Hitler na Segunda Guerra? Você quer enfrentar a Rússia, que derrotou Napoleão Bonaparte, o imperador francês? Você não vê Donald Trump dizendo para os Zelensky, você não vê que isso é a extinção da humanidade, a terceira guerra mundial? Mas eu digo aqui nessa hora, vai se levantar um personagem no Oriente Médio. Ele vai derrotar o rei do sul, Daniel 11:40. Daniel 11:40 diz que o rei do norte, a Rússia, virá com carros, soldados, navios, exércitos. Contra essa criatura, esse personagem, a Bíblia diz que ele vai derrotar a Rússia. Vai entrar nas terras da Rússia como um furacão, um redemoinho. Vai atravessar as terras da Rússia. E a Bíblia diz em Daniel 11:42 que ele vai tomar a terra formosa, ou seja, Israel. Até Israel vai cair na mão da besta. E quem é a besta, pregador? Vem do Oriente Médio. Seu nome não é Papa Leão XIV, não. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, diz que o nome da besta é morte. E vi um quarto cavaleiro chamado Morte. E o Sheol, o inferno, o Hades o acompanha. E ele estava montado em um cavalo esverdeado. E com a espada, doenças, pestes e feras da terra, ele matou um quarto da humanidade. Seria 2 bilhões de pessoas. Está vindo uma grande guerra para a terra. A guerra da Ucrânia nem se compara com o que está vindo para a terra. Também a terra rejeitou a Deus. A terra rejeitou Jeová, o Criador dos céus e da terra. Prefere chamar ele de Trindade. A terra rejeitou, recusou o Filho de Jeová, que se chama Yehoshua Mashiach, o Salvador, o mediador entre Deus único e Pai, e os homens e a humanidade. A guerra está vindo, gente. O sinal
para a guerra vir, era se levantar um Papa dos Estados Unidos na América do Norte. Que coisa, né? Um país protestante, evangélico, como os Estados Unidos, de George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Ora, em todo o tempo, os Estados Unidos até hoje só teve 2 presidentes católicos, John F. Kennedy e John Biden. Porém, os Estados Unidos hoje tem um Papa americano, um falso profeta no Vaticano, um Papa americano cumprindo a profecia. Quem sabe é o último Papa. É por isso que o evangelismo da hora da meia-noite está aqui em Goiânia, na avenida. Também está sendo gravado. Pessoas vão ver isso no Facebook, YouTube, nas redes sociais. É a mensagem final. É a mensagem do tempo do fim que está sendo pregada aqui nesta hora. Todos os sinais para a vinda de Adonai e Yahushua Mashiach estão cumpridos. O último que faltava era um Papa dos Estados Unidos. Então agora estamos no fim. Desperta! Você que está dormindo dentro das igrejas, você diz: eu sou católico, não adianta, a igreja não salva. Você diz: eu sou pentecostal da Assembleia de Deus, da Quadrangular. Olha o tanto de escândalo que está dentro das igrejas, pastores violentando crianças, adolescentes, pedofilia, adultério, crime, morte. Basta você ligar o jornal. Os escândalos hoje saem de dentro das igrejas, a lama podre, a sujeira podre. Não é só a igreja católica com pedofilia, homossexualismo. A coisa também está podre dentro das igrejas evangélicas. O que os pastores das igrejas mais querem das pessoas, dos pecadores? É a salvação da sua alma ou o seu dízimo, 10% do seu salário. O que os pastores das igrejas mais querem dos pecadores? É a salvação da sua alma ou sua oferta, ou seu dinheiro. É dinheiro. E quando você vê a religião, as igrejas pedindo dinheiro, arrancando dinheiro das pessoas, com lavagem cerebral de falsos profetas, significa que a apostasia, a rebelião já está aqui. E a Bíblia que diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que de rebelião, a apostasia, aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição, o homem do pecado, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará no templo de Deus e vai requerer adoração, vai exigir adoração. É isso que vai vir para a humanidade. Você está pronto para ver a imagem da besta? Aqui em Goiânia, você está pronto para ver a imagem da besta? Aqui em Goiânia, você está pronto para ver a besta do Apocalipse? Um homem pior do que Adolf Hitler se levantar na terra? Um homem pior do que Napoleão Bonaparte se levantar na terra? Você está pronto para ver a besta do Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que tem 7 cabeças? Uma cabeça é o Egito, a segunda cabeça a Síria, a terceira cabeça a Babilônia, a quarta cabeça, a Bíblia diz que é um urso, a quinta cabeça é um leopardo, a Grécia, a sexta cabeça, Daniel diz que era uma criatura com dentes de ferro que destruía, despedaçava tudo. E a sétima cabeça, o anjo disse a Yehoanã, que você chama de João, ainda vai se levantar e vai durar pouco tempo. Ô pregador, o que é essas 7 cabeças aí? Olha, são 7 reis. Primeiro o Egito, segundo a Síria, terceiro o leão, a Babilônia, quarto os medos persas, que é o Irã e a Índia, né? O urso, quinto o leopardo, Alexandre o Grande, a Grécia, nos dias de Yehoanã, que você chama de João, Apocalipse 17, o anjo disse para Yehoanã, 5 já caíram. Quem caiu? Egito, Assíria, Babilônia, medos persas, Grécias, e o anjo disse, um existe. Quem era que existia ali? Nero, o Império Romano, que mandou cortar a cabeça do apóstolo São Paulo,
no ano 67, fora dos muros de Roma. A sexta era o Império Romano. E a sétima? O anjo disse, a sétima virá e durará pouco tempo. E o anjo terminou dizendo para João que viria também o oitavo rei, que seria uma dessas 7 cabeças. A besta, o monstro que existia, não existe hoje, mas subirá da perdição, do abismo, do inferno. E junto com ele vem a marca da besta. Gente, o livro do Apocalipse, embora são figuras, alegorias, símbolo, mas tem uma mensagem profética. Veja, Apocalipse 13, versículo 11. E é Roanã, que você chama de João, disse: e eu vi subir da terra uma besta com 2 chifres. Parecia um cordeirinho, um cordeiro, e falava como dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12. A Bíblia diz que o arcanjo Mihael, você fala Miguel, Michel, Micael, mas no hebraico chama-se Mihael. E o arcanjo Mihael derrotou o dragão. Apocalipse 12. E o jogou para a terra e para o mar. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, desceu a voz, e ele está furioso, irado, porque agora ele tem pouco tempo. Viu uma besta que subia da terra com 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Quem é o dragão, gente? O dragão é Satanás, é o diabo. Veja que Apocalipse capítulo 13, versículo 2, essa besta que vai se levantar no Oriente Médio com 7 cabeças, 10 chifres, parecendo um leão, Babilônia, pés de urso, Pérsia, Irã, um leopardo, gregos. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz assim: e o dragão lhe dará seu trono. Eu queria terminar a minha pregação dizendo de acordo com a Bíblia, não de acordo comigo. Eu não estou aqui para inventar coisas, pregar minhas ideias, minhas interpretações. Eu gosto de dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aonde está o trono do dragão. Quer ver? E o dragão dará o seu trono à besta por 42 meses. Onde está o trono do dragão? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 13, está escrito: Mashiach Yoshua disse, em Pérgamo, na era de Pérgamo, eu sei aonde vocês habitam. É aonde está o trono de Satanás, aonde minha fiel testemunha Antipas foi morta. Ora, a Bíblia diz que o trono do dragão, do diabo, está em Pérgamo. Aonde é Pérgamo, pregador? Pérgamo é na Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, o turco lá, o ditador lá, islâmico, né? Pérgamo é na Turquia, o trono do dragão está na Turquia. Saiba que o que eu estou pregando nesta hora é a palavra de Deus. Vai se levantar uma besta do Oriente Médio, do norte de Israel, e a Bíblia diz que seu trono será na Turquia. Pérgamo, hoje a cidade de Pérgamo chama-se Bergama. A atual cidade de Bergama. É ali na Turquia que está o trono de Satanás. Eu não sei se você sabe, mas a Turquia está na OTAN. É o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos da América. Não é pouca coisa, não. É tão grande a Turquia hoje do Erdogan, que o Nord Stream 2, o oleoduto russo que iria para a Alemanha, foi sabotado e destruído. O presidente da Ucrânia fechou o oleoduto na Ucrânia que vinha da Rússia. Hoje o óleo da Rússia passa pelo Turco Stream da Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. Eu não sei se você sabe, mas a Síria, da família alauíta muçulmana Bashar al-Assad, que caiu agora em dezembro, através de rebeldes jihadistas do Islã, islamita. Eu não sei se você sabe, mas foi com o apoio da Turquia que a Síria caiu. Essa mesma Turquia do Erdogan quer tomar o Monte do Templo em Jerusalém. Essa mesma Turquia do Erdogan
quer invadir Israel, promete invadir Israel. Isso não é por acaso. É a Bíblia que diz que o trono do dragão, o trono do diabo estava em Pérgamo, está em Pérgamo. E agora, dia 20 de maio, o novo Papa de Roma, Leão XIV, vai viajar para a Turquia, para a cidade de Niceia, próxima à capital Ankara, próxima à capital Istambul. O que ele vai fazer na Turquia? Ele vai lá comemorar os 1700 anos do Concílio de Niceia, o qual o imperador Constantino decretou no ano 325, e de lá nasceu a doutrina da Trindade. Tudo está indo para o Oriente Médio. As coisas vão virar para o Oriente Médio. É bíblico, é escritura, é profecia. Ninguém pode impedir o cumprimento da profecia. Deus, o Deus da Bíblia, Jeová, ele fala através de profecia. As profecias da Bíblia estão cumpridas. Falta algum detalhezinho, então o fim virá. Olha aqui o Criador dos céus e da terra, Jeová, Deus e Pai Criador dos céus e da terra, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, possa abençoar seu coração nesta hora, que está ouvindo esta palavra. Isso aqui não é pregação da Igreja Católica, cristã, nem protestante, luterana, metodista, presbiteriana. Eu não prego o que diz a Assembleia de Deus Pentecostal, Deus e Amor, Deuteropentecostal, e nem o que diz a Universal Mundial Neopentecostal. Eu prefiro pregar a Bíblia. Eu acredito que no fim, Deus vai cumprir a Bíblia. Quando as igrejas, elas são caminhos para a segunda morte, o lago de fogo. Olha, que Deus, o Criador, possa te abençoar nesta hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.